econômicas, ainda, por exemplo, no âmbito do nosso país, ainda não se tem uma estimativa assim mais precisa. Alguns países, como os Estados Unidos, fazem algumas estimativas, por exemplo, que de acordo com determinados estudos, assim, no ano de 2005, um estudo feito em 2005, cerca de 1,5 milhão de acidentes viários aconteceram envolvendo somente cervídeos, e com uma estimativa de uma perda por danos, por danos materiais de mais de US$ 1 bilhão. Então, assim, embora nós estejamos tratando de vidas que não têm preço, mas as perdas econômicas vale a pena citar também, já que pode ser um argumento que muitos utilizem, né? Ah, mas não tem recurso para fazer e tal, enfim. Bom, é preciso entender algumas questões ecológicas que, se nós estudarmos o nosso país e percebemos que os biomas que o país encerra, como o bioma Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, o Pantanal, o Pampa, etc., todos esses biomas são recortados de estradas, né? Se vocês repararem, por exemplo, o mapa rodoviário do Brasil à esquerda, acima, aqui vocês vão perceber que, de acordo com o Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, enfim, existem perto de 1.700.000 quilômetros de rodovias no Brasil, e isso, naturalmente, essas rodovias, elas fragmentam os hábitats, elas recortam os fragmentos florestais, na verdade, ela forma fragmentos florestais, ela desconecta hábitats, e com isso, a fauna que vive ali não está sabendo direitinho o que está acontecendo, ou seja, se existe um território que antes ele era um território de um tamanduá-bandeira, de um grupo de primatas, ou seja, que espécie for, de repente uma estrada corta aquele território, mas ele vai permanecer utilizando aquele território. Então, isso é preocupante, exatamente por as rodovias fragmentarem os hábitats, né? Essa fotografia mostra uns calitriquídeos atropelados, parte de uma família, e evidentemente que são animais de hábitos arborícolas, mas tiveram a audácia de ir ao chão e tentar atravessar uma rodovia para chegar no outro fragmento da floresta, provavelmente em busca de, 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 de galgar o seu território e conseguir também alimento, né? Então, muitas espécies de hábito, não só diurno, mas principalmente noturno, acabam sendo atropelados. Né? Professor, Pois eu não. posso fazer uma pergunta? Claro. Quando vai fazer essas rodovias, tem algum tipo de estudo da fauna local para saber se vai causar muito desses atropelamentos ou não? Se tem como diminuir, entendeu? Deveria. Quem faz a pergunta? Karina. Ô, Karina. Karina, hoje, eu vou chegar lá, hoje quando, por exemplo, se dá a concessão para uma empresa pedagiar, cobrar para a utilização da estrada, sempre tem cláusulas relacionadas ao monitoramento da fauna silvestre e ao monitoramento de fauna de forma geral, ações de mitigação de atropelamentos, mas no âmbito histórico brasileiro, as rodovias eram trilhas de burro que um dia viraram estrada de chão, e em cima daquela estrada de chão chegou o asfalto e os engenheiros que foram readequando aquelas estradas, aquele relevo, aproveitando aqueles caminhos antigos para que se fossem asfaltados. E isso é a história da maior parte das rodovias brasileiras. Então, se você levar em conta que os seus avós ou bisavós, na verdade, assim, com, com 100 anos atrás, né, o Brasil era praticamente movido a carro de boi, era movido
a cavalo, né? E as ferrovias, né? As ferrovias ligavam os polos regionais, mas os caminhos que levavam às cidades de forma geral eram estradas de chão, assim, a gente não tinha essa malha rodoviária asfaltada. Você imaginar o Brasil em 1920, o que existia de asfalto no Brasil, né? As estradas eram de chão, e, na verdade, a indústria automobilística estava nascendo, né? Então, na década de 30, quem tinha um automóvel? Então, houve uma expansão muito rápida, um período, vamos dizer assim, de menos de 100 anos, em que toda a paisagem se transformou, né? Essas rodovias não existiam. Então, elas foram criadas, a sua grande maioria, em cima do que já existia do recorte feito pelos antigos. Eu não estou falando, claro, de uma rodovia nova que possa estar sendo projetada, como, sei lá, foi feito viadutos no Rio, passando... Não falo disso, mas eu falo dessas rodovias que ligam as cidades brasileiras de forma geral, tá bom? Obrigada, professor. De nada. Então, é preciso saber que uma fauna atropelada chama outra fauna. Se um animal atropelado, você vê esse Mivalgo shimashima aqui, é um cará, provavelmente ele deve ter avistado algum animal invertebrado pequeno aqui e ele deve ter ido capturar, ou seja, muitas vezes, quando o animal, olha lá, tá vendo a foto mostrando no chão, ele avistou um pequeno vertebrado morto, eu não, essas fotos foram de uma orientada minha, Márcia Tavares, e ela demonstra, assim, que aquela fauna que foi atropelada, ela chama uma fauna de animais, de predadores, de necrófagos, de animais dendríticos, que vão se alimentar dessa fauna, né? Então, corre-se o risco de novos atropelamentos. Por isso, uma das ações claro, que ninguém deve mexer num bicho atropelado se não for com cuidado, dentro de normas de biossegurança que todos nós conhecemos. Mas o ideal é que a fauna atropelada não permaneça na estrada, porque ela chama novos animais, né? Aqui é um recorte do Núcleo Experimental de Guaba Grande, essa área que pertence à Faculdade de Veterinária, né? E ela é recortada, a BR-101, tá vendo? Recorta o núcleo, né? Claro, por sorte, a parte mais de vegetação mais densa fica mais isolada por um dos lados, mas mesmo assim os atropelamentos são frequentes, né? Muitos dizem que é possível que as árvores ao longo das estradas possam, por si só, atrair as aves que buscam alimento, abrigo ou locais de nidificação. Eu particularmente, sabe, acho um argumento um pouco controverso, porque, na verdade, assim, o quanto mais biodiversidade existir e floresta, e não só na beira da estrada, mas de forma geral, desde que se utilize as medidas mitigatórias, as árvores não devem ser suprimidas, evidentemente, devem ser preservadas, né? Alguns animais da fauna do Núcleo Experimental de Guaba Grande. Então, tratando-se das ações de mitigação do atropelamento, elas vão defender, isso tem muito a ver com a pergunta que me foi feita agora, né? E a pergunta foi se, ao se construir a estrada, se leva em consideração esses fatores. Deveria. Mas, no caso de não ter sido, né, as ações de mitigação, elas dependem das condições da rodovia e dos trechos dessa rodovia. Então, por exemplo, a gente que dirige em estrada de chão há muito tempo, a gente sabe, começou a descer, e vai ter uma subida, você vai passar por um riacho. No lugar onde aquela descida acabar, vai ser uma área úmida antes de você começar a subir, vai ter uma ponte. Então, você está andando na estrada de chão, ou mesmo um asfalto, começou a descer antes de subir, é muito provável que você encontre uma ponte.
Então, assim, as questões de paisagem, de hábitat, de forma geral, ou seja, se a rodovia ela passa por altitudes mais baixas, em locais úmidos, a possibilidade da fauna estar interagindo ali naquela região ser adversa, de que locais de mais altitude, locais mais secos, locais onde são recortadas florestas ou outros ambientes. Então, é preciso, sim, reconhecer o ambiente que aquela rodovia está cortando, a mesma rodovia ela pode cortar ambientes distintos, e qual é a fauna predominante naquela altitude, naquela paisagem que ela tá ultrapassando, que ela está recortando. Isso é muito importante, esse conceito, né? Outro conceito tem a ver com o horário, né? E qual o horário que ocorre com mais frequência os atropelamentos de fauna? Eu vou dizer para vocês, de cara, por que a maioria, muitos mamíferos brasileiros da nossa fauna selvagem, eles não são conhecidos por boa parte da população? Porque são animais de hábitos predominantemente noturnos. Então, existe uma fauna muito diversa, expressiva, que tem uma atividade noturna muito grande. Tem outros fatores que estão relacionados, mas, por exemplo, se nós pegarmos os canídeos silvestres brasileiros, né, vou citar exemplos mais comuns, como a raposinha do campo, como o cachorro do mato, como o lobo-guará, eles são animais que iniciam as suas atividades normalmente ao crepúsculo. E é ao crepúsculo que o motorista ele está naquele momento de adaptação a uma nova luz. Então, a partir do crepúsculo e no decorrer da noite, esses animais se tornam menos visíveis, né, evidentemente, porque depende do facho de luz do farol, e, e já é sabido que a maior parte dos acidentes envolvendo a fauna ocorre após o pôr do sol, ou seja, a partir do crepúsculo, e quando há menos luminosidade e quando há maior atividade da fauna selvagem, né, que se movimenta predominantemente à noite. Né? Esse é o caso aqui, ó, de um canídeo atropelado e de noite, numa estrada aqui próxima. É a foto de um lobo-guará também atropelado, nesse caso a foto foi feita de dia, pelo saudoso amigo que trabalhávamos juntos, o Wolf Bartmann, né, de um lobo-guará. Alguns animais pouco conhecidos, né, como mustelídeos, que são atropelados também, a irara, esses animais que sofrem do atropelamento, então são animais de hábitos predominantemente noturnos. Aqui o furão nacional, né, o furão neotropical, né, que nada tem a ver com o furão que é criado como pet, né, o nosso furão é o Galictis vitata, né, um carnívoro, também atropelado, porque são animais que predominantemente de hábitos noturnos, né. Essa foto foi de um amigo, o André Alvim, que fez ela lá perto de onde eu nasci, né, entre Pado e Pirapitinga, mas eu nasci em Miracema. E, assim, e aí eu volto a perguntar, você valoriza o que você conhece? Você, é preciso reconhecer. Por exemplo, esse animal é um Colepatus semistriatus, né, uma jaritataca ou jeritataca, dependendo da região. Mas se você não reconhece o animal, seus hábitos, se você não se sensibilizou com a realidade, com a existência dele, muitas vezes passa desapercebido como se fosse uma forma amorfa na beira da estrada. Então, é preciso, para valorizar, né, tem que se conhecer. É uma prerrogativa, é uma máxima que muitos ambientalistas utilizam. Então, está aí, ó, uma das... Essas fotografias, na verdade, se não foram as primeiras, foi a primeira
desse animal com luz diurna, né? Porque esses animais são hábitos noturnos e eu passei anos tentando fotografar esse animal, porque eu sempre via ele sozinho aos casais à noite. Mas um dia eu estava com uma estagiária, por acaso uma italiana, que fez o trabalho de conclusão dela aqui conosco, e nós deparamos com esse animal durante o dia, ou seja, os animais têm hábitos noturnos, mas ele pode eventualmente, ele está em atividade durante o dia. Alguns animais carregam estigmas, como já foi dito aqui, por exemplo, os gambás, né, são considerados, sei lá, por muitos como um animal nojento, como se fosse um rato grande. Então, existe uma preocupação com aquela questão do motorista intencionar matar a fauna, né? Seja uma serpente, seja um gambá. Essa foto eu fiz aqui em Itaipuaçu, e você vê que a entrada de uma casa, assim, nitidamente, parece que o carro desviou para matar o animal, não tinha motivo de ser diferente, pelo menos do ponto de vista da probabilidade. Então, esses animais não sensibilizam tanto. Essa foto é da Andréa Grael, que eu botei aqui também para homenageá-la, prestigiá-la. Então, como eu disse, os acidentes acontecem por imperícia, imprudência, negligência, e muitas vezes os animais estão negligenciados, ou seja, tem um bandinho de passarinho, assim, numa rua, e simplesmente aquilo não toca o coração da pessoa. Ela acelera o carro em cima daqueles animais e não quer saber se ele vai ser atropelado ou não. Isso não está no contexto dela. Já aconteceu comigo isso pessoalmente aqui na Estrada da Serra, ou seja, a pessoa foi cortar um carro, e me viu de motocicleta e falou assim, o que vale uma vida humana? E jogou o carro em cima de mim e eu caí, né? Ou seja, até com o humano não é capaz de se sensibilizar, imagina com os bichinhos. Então, existe aí realmente um grande desafio quando se trata desses estigmas, dessas questões, né? Essa jiboia, ela atravessou uma rodovia extremamente, se a minha memória não me trai, era a BR-0, uma estrada de Minas, em direção à Serra da Canastra, e assim, passando muitos caminhões, e ela conseguiu, cara, atravessar, mas muitos motoristas, muitas vezes matam propositadamente por próprio estigma que o animal carrega, ou seja, algum simbolismo que pode estar na mente de algumas pessoas, né? Então, isso acontece, inclusive, dentro de unidades de conservação. Eu, por exemplo, tenho documentado os animais atropelados dentro do Parque Nacional da Serra da Canastra, a gente tem os arquivos e tudo, isso gera dados, embora eu não tenha um projeto específico sobre essa questão. As serpentes, então, e com o réptil acontece algo bastante interessante, porque são animais ectotérmicos, antes chamados becilotérmicos, né? Ou seja, como o asfalto ele tem, ele resguarda, ele guarda mais calor, né? E ao longo da noite ele libera esse calor lentamente, ou seja, o asfalto é mais quentinho. Então, quando o sol vai embora, muitos répteis vão para o asfalto para se aquecer, porque ali está uma temperatura mais adequada. Isso realmente é muito perigoso para eles, né? Como eu digo que répteis, como cobras e lagartos, eles querem se beneficiar do calor emanado pelo asfalto. Esse é um lagarto, tá vendo? Ó, que ele está recompondo a cauda, uma foto que eu tive muita sorte. Né? Aqui um teiu atropelado em 2016, ou seja, questão da termorregulação que eu falei, outras questões místicas, vaidades, ou seja, a pessoa atropela um animal porque acredita que se vê um tamanduá e não atropelar, enfim, vai perder sua potência, alguns querem o adorno. Esse animal, por exemplo, eu encontrei atropelado na estrada entre Piuí e Passos, em Minas, ele tinha a cauda cortada, ele tinha as garras sido retiradas, e assim por diante. A questão de fragmentação de hábitat, a gente já falou sobre isso, né?
A questão da velocidade também, né? A velocidade é um grande desafio, porque quem dirige sabe que, muitas vezes, quando um passarinho ele aparece repentinamente no seu vidro, ou algo assim, mais que você esteja na velocidade legal, por exemplo, a 60, 80 quilômetros por hora, é quase impossível você fazer alguma coisa. Então, mas, claro, ao se aumentar a velocidade, se potencializa naturalmente o risco de acidentes. Também a falta de manutenção das estradas, as rodovias mal sinalizadas, asfaltos com péssima manutenção, buracos, tudo isso está associado também a acidentes de forma geral, né? Essas são algumas fotos de um projeto que a gente desenvolveu lá. Então, como eu disse, a interação interespecífica, ou seja, entre espécies distintas, acontece frequentemente. E alguns animais, como os urubus, o caracará, o shimashima, eles frequentam as estradas à espera de algum animal atropelado, né? São certas plasticidades. Por exemplo, o caso do caracará é um animal de grande plasticidade. Puxa, que pena que não vai passar o vídeo, mas ele é um animal que, nesse caso, essa fotografia, quando fiz, eu não sei se ele predou esse animal ou se essa serpente havia sido atropelada e ele aproveitou e levou, mas eu não vivenciei esse momento. Muitas aves também, como os columbiformes, em especial, as aves granívoras são atraídas por grãos. Muitos caminhões transportam grãos. Então, as primeiras horas do dia, quando as aves estão muito ativas, ao alvorecer, essas aves são muito encontradas nas estradas, ciscando ali a estrada, né, vasculhando a estrada com a sua visão aguçada, e se tornam também potenciais vítimas do atropelamento. Existem diferentes medidas mitigatórias ou mitigadoras, né, reguladores de velocidade, sinalizações, a questão da educação como um todo, a sensibilização, né, da questão da ênfase da cidadania, as fiscalizações de forma geral, o manejo da paisagem e o entorno da estrada, como já foi dito aqui, as passagens de fauna, são alguns cuidados que podem ser implantados, né? Sinalizações de advertência são importantes. É interessante que, quando você estuda, né, os códigos de trânsito, existem as placas que são internacionalmente conhecidas, né? O brasileiro é muito criativo, eu não vou fazer nenhuma crítica já fazendo, mas já começa a criar um monte de novidade, mas resolver o problema mesmo. Enfim, os quebra-molas, os pardais, tão odiados, inclusive por mim, mas são muitas vezes inseridos dentro, vamos dizer assim, de medidas que possam mitigar a fauna, né? Inclusive, o próprio calçamento, né? Existe uma rodovia aqui, a rodovia Dr. Carlos Botelho. Essa rodovia em São Paulo, ela foi feita com os bloquetes, porque aumenta a vibração no solo, o ruído, e talvez com isso hipotetiza-se que o animal percebe a chegada do carro com maior percepção, vamos dizer assim, com os seus sentidos podem perceber a chegada do automóvel, e, ao mesmo tempo, também o automóvel não desenvolver grandes velocidades. Enfim, as pontes verdes, as chamadas passagens de fauna, elas têm sido utilizadas em países considerados assim mais desenvolvidos, principalmente a Holanda. A Holanda, ela é imbatível do ponto de vista de reconectar as suas florestas, embora que sejam florestas de pouca diversidade, mas isso não importa. Importa que a consciência
e a percepção da importância das passagens de fauna. Não que no Brasil não se fez passagem de fauna, mas as passagens de fauna no Brasil têm um histórico bastante duvidoso. Muitas vezes você vê sendo construída uma passagem de fauna, como eu já tenho documentado, e que liga nada a coisa nenhuma. Ou seja, você faz uma passagem de fauna, mas a equipe que está ali fazendo a passagem de fauna, uma passagem mais primitiva, evidentemente, mais rústica, mas retira a vegetação do lado para deixar limpinho, como é que o animal arborícola vai passar? Então tem que esperar muitos anos para aquela vegetação crescer de novo. Enfim, existem muitas passagens de fauna ao redor do mundo, e são muitos exemplos, né? Essa passagem aqui na Alemanha é interessante, não adianta nada você fazer uma passagem de fauna se você não cerca, se não há se não existem cercas ao longo da estrada. Mas se você, em países em que o jeitinho e a falta de cuidado, às vezes, é frequente, né? Se você bota uma cerca, mas não dá manutenção, é pior do que não ter. Por quê? Porque se uma cerca, ela rompe um pedaço, e um animal, por exemplo, vamos pensar um veado campeiro, hipoteticamente, tem a cerca, e aí tem um buraco na cerca, ele ultrapassa aquele buraco, ele cai numa armadilha, ele não consegue mais sair, ele vai ser atropelado, né, porque ao entrar no espaço destinado à rodovia, ele não tem mais como sair, porque a própria cerca não deixa que o animal retorne para os ambientes naturais, porque ele não vai, muito provavelmente, achar aquele buraco que ele utilizou para poder entrar, né, na rodovia. Então, realmente preciso não só reconhecer o problema, quantificar o problema e também criar estratégias, mas também monitorar, né? No Brasil também tem essa foto que eu retirei de um artigo, e estou citando aqui o autor, e parabenizo o autor, João Marcos Rosa, mas ele conseguiu documentar um tamanduá-mirim utilizando as passagens que são para escoamento de água como passagem de fauna. Então, assim, muitas vezes, fora dos períodos de chuva, essas passagens acabam sendo utilizadas também por os animais, mas também não adianta muito se não tiver, vamos dizer assim, ao longo da rodovia também, cercas, né, limitantes para que a fauna não atravesse. Aqui já uma foto fora do Brasil, evidentemente, mostrando uma passagem de fauna para elefantes, e alguns projetos têm sido estabelecidos. Eu vou correr um pouquinho para a gente passar o vídeo, né? Existem medidas como, por exemplo, cartilhas educativas, medidas educativas que podem ser implementadas, né, no sentido de conscientizar, que é muito do que a gente está fazendo aqui, não só reconhecendo o problema, vocês, futuros profissionais, mas também divulgando, a partir da ciência, a problemática em si, para que se reconheça ela, né? Dentro dessa perspectiva, foi criada a Universidade Federal de Lavras. Ela tem um protagonismo muito grande com relação porque um colega lá, o Alex Bagger, que tem se dedicado quase que integralmente, para não dizer integralmente a esse tema, já publicou alguns livros, e foi criado o Dia do Urubuzá. A gente também vem participando aqui dando a nossa contribuição nesse sentido. Eu andei orientando alguns projetos de mestrado e de TCC com relação... Houve uma reunião no INEA, alguns anos atrás, aqui do Rio de Janeiro, e eu me comprometi a desenvolver alguns trabalhos junto à unidade de conservação para que se reconhecesse o problema, porque ninguém sabe nada sobre essa quantificação, sobre a grandeza do problema em si. Então, orientei 2 dissertações de mestrado,
uma delas aqui nessa rodovia que corta o Parque Estadual da Serra da Tiririca, e outra que é essa do slide aí, que é uma rodovia que ela permeia não só a área de proteção ambiental de Maçambaba, que corta, mas também o Parque Estadual da Costa do Sol. Né? Esse trabalho procurou contabilizar, identificar, mapear esses animais, né, nessa rodovia, cortando essas duas unidades de conservação, determinar taxas anuais, identificar os pontos de maior incidência de atropelamento, identificar as espécies numericamente mais impactadas, né, relacionar esses dados de atropelamento com variáveis ambientais e estruturais da paisagem e os próprios fatores climáticos, né, uma preocupação que vocês já emanaram aqui, e identificar possíveis fatores que possam favorecer a ocorrência de atropelamento na área estudada. Então, esse aqui é um mapa mostrando a área de estudo, né? Essa área lilás aqui é a área que foi estudada, da região dos lagos. Houve alguns resultados parciais que estão sendo mostrados aqui, são resultados parciais ainda, que eu estou mostrando, né, que ao longo do desenvolvimento do trabalho, mas que, ao final desse trabalho, utilizando um método, uma planilha de campo, e muitos utilizam a viatura, mantendo o automóvel numa velocidade constante, mas fazer esse monitoramento a pé é muito mais eficiente. E quanto mais cedo também, porque, assim, por exemplo, o animal é atropelado de noite, mas se os rapinantes chegam antes de você, eles já recolhem um gavião, ele já recolhe a fauna atropelada antes de você iniciar os seus dados, né? Então, se você inicia seu trabalho às 7, 8 horas da manhã, ele já tem uma variável ou seja, já pode ter tido a interferência dos rapinantes, por exemplo, da fauna que se alimenta desses animais mortos, né? Isso interfere nos seus dados também, né? Então, esse trabalho gerou o resultado esperado, foi propor um plano de ação na gestão das unidades impactadas, né? E visar e proporcionar alternativas para mitigar esses atropelamentos, né? E também, dentre essas alternativas, passagem de fauna e sinalizações e programas de educação ambiental que possa ser. Então, assim, esse projeto foi defendido dentro da plataforma, aqui tem um resumo, né, o impacto da rodovia 132 sobre a fauna silvestre na APA de Maçambaba e no Parque Estadual da Costa do Sol. Ele gerou, junto com a Márcia Tavares e eu, um capítulo de um livro que a gente coloca esses resultados. E a Márcia Tavares, como é funcionária do INEA, assim, tem questões, eu estava conversando com ela essa semana agora, passada, e ela dizendo, sabe, eu hoje sou a gestora da APA de Maçambaba, e eu como gestora, ou seja, diretora da unidade de conservação, o trabalho que eu desenvolvi contigo, né, de pesquisa, está me auxiliando em muito pensar ações e implantar ações nesse sentido, né. Enfim, outros trabalhos que a gente desenvolveu, como eu citei aqui no Parque Estadual da Serra da Tiririca, a gente também contabilizou, também dentro da mesma linha, né, de reconhecer o problema, de poder mostrar ao órgão ambiental estadual o problema que existe, mas não cabe a nós implantar essas atividades, e sim o órgão ambiental competente, que no caso é o INEA. Então, nós estudamos aqui essa estrada que corta o Parque Estadual da Serra da Tiririca, 1,6 quilômetros. Isso foi estudado entre 2017 e 2018, as observações eram semanais, o trecho percorrido a pé, sempre com 2 pessoas, sendo georreferenciado, uma planilha de campo, muitos animais atropelados, e todos esses animais foram ao final do estudo, reunidos dentro da dissertação,
da aluna, a Luísa Teixeira Gomes Silva, e que você vê aqui, ó, foram identificados 99 animais atropelados, ou seja, 100 animais em um trecho de 1,6 quilômetros nesse período. Não é pouco, é muito bicho. Se você pensar que você trabalha num hospital e você consegue salvar um paciente que seja atropelado, você volta para casa com uma noção de missão cumprida. Imagina se você consegue, do ponto de vista da gestão ambiental, conseguir reconhecer esse problema e de alguma forma, mobilizar os órgãos para que alguma coisa seja feita para evitar esses atropelamentos, ou seja, as medidas preventivas são imprescindíveis e são um grande desafio, né? Também foi feito um outro estudo com uma aluna do curso de biologia aqui na Avenida Everton Xavier, que dentro desse mesmo espectro, que gerou um TCC. Então, assim, na verdade, é preciso avaliar, reconhecer o problema, para que você possa criar medidas mitigatórias, e não só criar, mas também, ao ser criadas, monitorar essas medidas para que elas sejam sempre redesenhadas, e para que seja o problema, de alguma maneira, reduzido, né? Foi também feito junto com a Aline Moreno, uma ex-orientada nossa, que considera ela ainda dentro do nosso setor, ela é hoje funcionária da Prefeitura de Niterói, criamos um projeto chamado Fora da Estrada e Dentro da Floresta, fizemos várias ações com os alunos da veterinária, ou seja, tentando despertar essa consciência ambiental e promover o conhecimento sobre o impacto do atropelamento da fauna selvagem aqui no município de Niterói, né, propondo medidas mitigatórias, os alunos da universidade de forma geral, e fizemos muitas atividades, palestras, dinâmicas, jogos, a Aline sempre à frente, e eu coordenando o projeto por parte da UF, né? Fizemos blitz, propomos blitz alternativas, o dia do Urubuzá, aqui os nossos alunos auxiliando a prefeitura no projeto Deixa a Fauna Passar, né, que seja, sensibilizando os moradores, as pessoas, também com apoio do INEA, estadual, a equipe do parque, então foi uma ação conjunta. Aqui no Parque da Cidade, essa foto aqui, vocês veem, a Andréia está aqui, esse dia eu não estava, e que também se trabalhou muitas crianças, oficinas, tentando criar essa consciência na meninada da importância da nossa fauna, reconhecimento, e o quanto o atropelamento de fauna é prejudicial a toda essa vida, né? Também, nesse caso, a Aline promoveu um plantio de mudas, aumentando a área natural, e a gente divulgando um pouco isso também nas mídias, nas revistas, inclusive gerando um capítulo do livro também com os nossos alunos, né, que foi esse projeto Fora da Estrada, Dentro da Floresta, ações educativas para sensibilização e prevenção do atropelamento de fauna no município de Niterói. A Aline à frente do trabalho, eu como orientador por último, e os nossos alunos aqui, alunos da veterinária, alguns que vocês já reconhecem, alunos da biologia também, dois alunos de mestrado, né, que fizeram parte dessa experiência. Aqui alguns animais que eu atendi na nossa faculdade, esse cachorro do mato aqui eu cuidei, na verdade, na época, isso tem muitos anos, a gente até hoje não tem internação, e na época nem tinha centro de triagem, hoje mesmo tem, mas, enfim, hoje até está melhor, mas nessa época eu levei esse animal para minha residência, tratei dele de mais de um mês, depois chamei o corpo de bombeiros, e chamei os órgãos ambientais, tudo, promovemos a soltura dele, no fragmento florestal que ele vivia. Esse tamanduá-mirim também a gente recuperou ele, atropelado de fauna, aqui. Esse cágado foi um procedimento
cirúrgico que eu realizei, um reparo de carapaça também por atropelamento. Aqui, eu não sei se vai mostrar o vídeo, mas esse tamanduá-mirim, enquanto eu tratava dele, ele não bebia água, mas eu tentei alinhar, eu tentei, na verdade, criar uma analogia dele em vida livre, então aproveitei as bromélias da minha mãe e botei um monte de água dentro e soltava ele, então ele bebia com muito gosto as águas dentro da bromélia, e com isso ele se hidratava muito bem, soltava ele no quintal, sempre era muito ativo por volta de 11 horas da noite, 11h30, meia-noite, então ele catava as formigas no quintal lá de casa, e eu fui tratando dele aos poucos, e esse animal foi para Tiririca, e depois ele acabou galgando a floresta, né? Aqui alguns vídeos que eu não vou conseguir passar, mas mostrando ele forrageando no quintal da minha mãe, é muito grande, né? E nessa época eu estava morando ali, então eu ia para a faculdade, mas de noite eu cuidava dele. Enfim, a gente tem o nosso vídeo que eu gostaria de passar, e o vídeo tem 8 minutos, eu não estou com o relógio aqui na mão, mas eu espero que dê tempo, eu espero que vocês tenham gostado dessa, vamos dizer assim, desse primeiro olhar sobre o tema. Então, eu encerro a minha fala aqui, e deixando o microfone aberto, para logo em seguida nós passarmos o curta-metragem que nós fizemos no nosso laboratório, inclusive dentro dessa perspectiva, ou seja, de fazer com que o problema seja reconhecido. Eu acho que esse curta-metragem que vocês vão ver agora, ele foi uma gota d'água dentro de um copo para sensibilizar, de alguma maneira, a sociedade de forma geral. Acho que foi o primeiro trabalho que a gente fez, se minha memória não me trai, foi em 2016, com a criação do Fauna Brasil, e foi o primeiro documentário no Brasil sobre atropelamento de fauna, porque o que existia até então eram mais reportagens de telejornais, mostrando casos pontuais de animais que foram atropelados, mas não um documentário propriamente. Então, o nosso laboratório vem tecendo uma história que eu espero que vocês se orgulhem. Então, muito obrigado, e eu vou fechar o meu microfone. Rafa, Oi. Antes você tem que fechar a sua apresentação. Tá, vou fechar. Pessoal, vocês gostaram da minha apresentação? Oi, professor. Quem falou? Vitória. Oi, Vitória, você gostou? Não que as outras não tenham sido boas, né? Mas essa eu gostei muito, de verdade. Que bom. Que bom, vamos ver o vídeo, deixa eu ver que horas são. Ah, dá tempo, olha só, 8 horas, a gente dá meia hora para a gente discutir. E o vídeo é legal, porque muito do que eu falei da palestra, vocês vão ver de novo. E só que esse vídeo, na época que eu fiz, a gente não tinha muita imagem filmada, eu usei muita fotografia que eu ia guardando ao longo da minha vida, e também resgatei de alguns amigos que me cederam fotos, por isso, assim, a gente bota o crédito, um monte de gente no final, assim, que cedeu uma fotografia por vídeo. Hoje, se nós fôssemos refazer, e é possível refazer esse vídeo com outro formato, a gente usaria imagens de alta resolução, que a gente tem nesses últimos 3 anos, detectados. Professor, bom, oi? Eu não sei se você chegou a comentar, porque minha internet estava oscilando, mas Sim. Tem alguma passagem de fauna aqui no Rio? Tem inclusive aqui, subindo para o Parque Estadual aqui, ai meu Deus, aqui indo para Itatiaia, aqui, aquela região de Itatiaia, ali, aquela cidadezinha, eu estou até com um projeto com a professora Aline Barbosa lá, mas minha memória deu um branco, aquelas cidadezinhas que tem ali próximo ao Parque de Itatiaia, é um exemplo de passagem de fauna ali, que quando ela foi construída, é um exemplo disso, fizeram uma passagem de fauna, mas suprimiram, não deixaram a vegetação para que os animais arborícolas alcançassem
a passagem de fauna. Então, fica uma passagem ligando nada a coisa nenhuma. Então, isso é grave, né? Porque muitas vezes as questões são feitas por causa de uma exigência legal, mas a praticidade do que é feito tem que ser levada em conta. Tem também no norte do Brasil, foi feita uma passagem de fauna muito, muito elaborada, e eu preciso resgatar isso, fazer uma busca rápida, mas é recente que foi realizada. Existem algumas passagens pontuais, sim, principalmente essas passagens aéreas. Existem algumas universidades, a Federal do Rio Grande do Sul tem um histórico com estudos, a Universidade de Lavras, e nós também, como vocês viram, também buscamos dar a nossa contribuição. Eduardo, podemos passar o vídeo? Sim, vou passar agora. Então, gente, vamos deixar as reflexões, as perguntas, anotem bastante, botam reflexão, participem bastante, porque a gente vai ter tempo, tá? Pelo menos 30 minutos para debatermos um pouco mais. Então, bom filme a todos. $206 milhões. Esta é a população brasileira em 2016, segundo projeção do IBGE. Sem dúvida, um número muito expressivo. Muita gente mesmo. Vamos dobrar esse número e aumentar um pouco mais, até 475 milhões. Pois esta é a estimativa dos animais selvagens que sofrem acidentes fatais nas rodovias brasileiras em um único ano. A cada segundo, mais de 15 animais são vítimas de atropelamentos nas estradas do nosso país, algo em torno de 1.300.000 animais a cada dia. E as vítimas, claro, podem não ser somente os indefesos animais. Estes acidentes podem envolver os condutores dos automóveis e outros dentro e fora do veículo. Os atropelamentos de fauna não são só uma questão relacionada à preservação da biodiversidade animal, mas também uma questão de segurança no trânsito. A construção de uma estrada fragmenta o ambiente e desconecta habitats. Com o tráfego de veículos, surgem vítimas de atropelamento, levando à redução da população das espécies vitimadas, muitas delas em processo de extinção. A capacidade de adaptação de certas espécies animais levou-as a conviver com as estradas, gerando o risco permanente de se tornarem vítimas. Árvores ao longo das estradas podem atrair certas aves que buscam alimento, abrigo ou locais para formar seus ninhos, enquanto outras aves se alimentam de animais mortos, tão comuns ao longo de nossas rodovias. Algumas aves são atraídas por grãos derramados pelos veículos de transporte. Outros animais, como cobras e lagartos, buscam se beneficiar do calor emanado do asfalto, sobretudo nos períodos mais frios do dia, que coincidem com as horas de penumbra ou escuridão. A tudo isso, somam-se os maus hábitos de viajantes que muitas vezes jogam restos de alimentos nas estradas, atraindo assim certos animais. Estudos indicam que os acidentes envolvendo a fauna aumentam após o pôr do sol, quando animais atravessam a pista em busca de alimento ou abrigo. Questões sazonais podem, igualmente, serem relacionadas a maior ou menor incidência de acidentes. Um exemplo
é o agravamento do perigo de atropelamento de certos animais no período reprodutivo, quando machos e fêmeas de territórios distintos e separados pela estrada são impelidos a atravessá-la. Não devemos ignorar o estado das rodovias brasileiras como causa dos acidentes envolvendo animais selvagens. Rodovias mal sinalizadas e em péssimo estado de manutenção potencializam vários tipos de acidentes. Velocidade dos veículos e o volume do tráfego, as características da paisagem, assim como o comportamento e ecologia das espécies animais, estão entre os principais fatores associados aos atropelamentos de fauna. Dentre a fauna mais devastada pelos atropelamentos no Brasil, o estudo do Centro Brasileiro de Ecologia de Estradas, ligado à Universidade Federal de Lavras, detectou que 90% são vertebrados de pequeno porte, incluindo anfíbios, pequenas aves e serpentes, somando cerca de 430 milhões de animais por ano. Já os vertebrados de médio porte, como marsupiais, primatas e leporídeos, como lebres e coelhos, somam perto de 9%, ou 40 milhões de animais por ano. O restante 1%, ou 5 milhões por ano, são relativos a mortes de animais de porte avantajado, como as onças, a jaguatirica, o lobo-guará, a raposa, o cachorro do mato, a anta, tamanduás e outros mamíferos. As ações de mitigação dos atropelamentos de fauna dependem das condições específicas de cada rodovia. Considerando as variáveis locais, as ações mitigatórias incluem sinalizações de advertência, passagens subterrâneas ou aéreas, cercas ao longo da rodovia, redutores e ou fiscalização de velocidade, entre outros. Evidentemente, nenhuma ação é bem-sucedida sem estratégias voltadas à conscientização da sociedade. Em muitos casos de atropelamento de fauna, não parece ter havido por parte do motorista uma redução da velocidade ao avistar o animal, o que sugere uma intenção do condutor do veículo de causar o atropelamento. Isso acontece com certa frequência em relação a serpentes e outros animais que não despertam simpatia de grande parte da população. Dentre as iniciativas voltadas ao estudo e à mobilização em torno dos atropelamentos de fauna no Brasil, a Universidade de Lavras lançou em abril de 2014 um aplicativo para smartphone denominado Sistema Urubu, disponível para o sistema operacional Android. O aplicativo permite que sejam registrados atropelamentos de fauna, os quais alimentam um banco de dados acerca do atropelamento de fauna selvagem. Muitos dados relacionados ao atropelamento de fauna ainda não foram apurados. Não sabemos, por exemplo, a dimensão de tais problemas nas estradas que percorrem áreas de proteção integral ou áreas de uso sustentável. O enorme contingente de animais estirados sobre o asfalto e sobre a poeira das estradas rurais traz uma grande inquietação. É imprescindível que o número de atropelamentos de animais selvagens no Brasil seja reduzido, e isso só será alcançado com uma maior mobilização do poder público e da coletividade. Pessoal,
Então, a partir dessa apresentação, como eu disse para vocês, é um tema impressionante, ao mesmo tempo, alguém escreveu ali MDS, eu tô aqui que é MDS, eu não sei o que é MDS, MDS, que horror. Eu É também... meu Deus, professor. Oi? Meu Deus, que significa Ah, MDS? sim, Foi eu que escrevi, eu coloquei, meu Deus, que horror. É porque não passava pela minha cabeça a ideia de alguém atropelar algum animal propositalmente, sabe? Simplesmente porque não tem empatia. Isso não passava pela minha cabeça. Sim, alguém quer fazer algum comentário? Alguém escreveu, professor... Peraí, pois não. Eu vou fazer um comentário com relação ao fato das pessoas atropelarem os animais, assim, porque historicamente existe um preconceito muito forte e alguns estigmas, como foi bem colocado aqui, de que alguns animais são nocivos, eles são a própria antipatia, ou seja, são o inverso do animal carismático, né? A gente tratou de animais bandeira, de exatamente isso. Então, assim, é preciso sensibilizar, assim, que toda forma vivente tem seu direito de ser e estar, e tem a sua função ecológica, mas que é verdade, cara, é verdade que acontece. O José está falando sobre o projeto Mico-Leão Dourado, lá, a associação existe aí sim uma questão de passagem de fauna lá, mas eu não tenho acompanhado se já está pronto, se não está. Eu coloquei aqui o jornal O Eco, esse jornal, eles têm uma página no Facebook muito legal, e na sala verde deles, ele fala sobre o primeiro viaduto de fauna para travessia de fauna no Brasil, né? No país. Então, assim, eu não sei quem é primeiro em quê, mas o Pará tem o primeiro viaduto para travessia de fauna no Brasil, tem uma fotografia lá, muito, nesse caso, é de uma ferrovia, tá vendo? Então, essa coisa de ser o primeiro e tal, talvez a Associação Mico-Leão Dourado esteja citando a passagem de fala BR-101 relacionada a uma rodovia, enfim. Mas, de alguma forma, é importante que as passagens estão tomando sua devida importância e o problema em si está sendo visualizado aqui e ali, porque a situação persiste, enquanto a gente está conversando aqui, está morrendo um monte de bicho. Uma provocação que eu vou fazer para vocês, assim, tipo, como é importante reconhecer o problema, você está trabalhando no centro de triagem, principalmente num hospital veterinário, e você recebe um animal atropelado, e que sobreviveu, né? Sua responsabilidade, seu compromisso em tratá-lo, mas ele é ao mesmo tempo uma vítima, mas ao mesmo tempo um dos raríssimos casos que o atropelamento já não levou à morte imediatamente, né? Porque geralmente os animais atropelados, vocês viram aí o índice, é muito grande. Eu queria que vocês falassem um pouco, a gente tem um tempinho ainda. Pode falar. Professor, Professor, pode falar. Eu ia falar, só que tem uma pergunta no chat, mas pode falar. Não, é que eu fiquei pensando, tipo, não sei se falou no início, porque eu entrei um pouco atrasada, eu não estava conseguindo entrar na sala,
Mas até cheguei também a dar um Google para ver se eu achava alguma coisa, mas a princípio eu não achei. Eu queria saber se você sabe, tipo, em termos de impacto, o que seria pior, assim, ou o que causa mais morte seria atropelamento ou tráfico? Quem é a Brenda? Isso. Aí, Brenda, bem no início, e foi pena você não estar, o atropelamento de fauna, ele tem um quantitativo estimado de 475 milhões de animais atropelados por ano no Brasil, incluindo os pequenos vertebrados. E aí entra toda a classe anfíbia, os pequenos lagartos, as pequenas serpentes, ou seja, vertebrados de menor porte, que é uma grande quantidade. Não estou falando de invertebrado, não, tá? Mosquito, assim, artrópode, animais invertebrados, de vertebrados. E o caso da estimativa para a fauna vitimada pelo tráfico de animais selvagens são 38 milhões. Então, são mais de 10 vezes menos, né? Se você multiplicar 38 milhões por 10, dá 380 milhões. E a fauna atropelada dá 475 milhões por ano. Então, é um problema realmente muito grave e que a gente convive nas estradas. Por exemplo, eu andei fazendo alguns trabalhos lá no Pantanal mais recentemente, nos últimos 2, 3 anos, então pegava aquela rodovia que vai de Campo Grande em direção ao Pantanal, acho que, se eu bem me recordo, 262, é triste demais, é muito triste. Vocês podem botar no Google aí, buscar essa rodovia, se eu bem me recordo, 262, quantidade de fauna atropelada que existe, de megafauna, né, porque ali, aquela região tem muito tamanduá, tem bandeira, capivara, muito bicho grande, né? Então, eu não sei se eu respondi, Brenda. Respondeu sim, professor. É muito triste. Obrigada. Eu queria provocar vocês ainda sobre essas questões que são as interações entre as sociedades e a natureza, né? O que faz um ser humano querer jogar um automóvel em cima de um bicho e matar ele, né? Isso não é incomum. E tem muito a ver com essa história que o próprio Cláudio Machado, quando apresentou, o quanto é difícil você conscientizar a população da importância das serpentes, né? Eu mesmo, andando pelo campo, Salvinho, você pode me pedir o que você quiser, mas não me pede para não matar uma cobra, não, sabe? É muito difícil, porque existe uma relação muito negativa da espécie humana, assim, os símbolos, né? Os estilos, os símbolos que se carrega, né? Então, isso é uma reflexão. A gente não vive num mundo, num paraíso, a gente vive num mundo em que as relações humanas são diversas e essa questão, que é a tal da antropozoologia, que eu acho absurdamente instigante estudar isso, né, que está dentro da etnobiologia, né, de a relação das sociedades, do humano, no caso, com os animais, né, com os seres vivos, de forma geral. Professor, a Natália fez uma pergunta no chat. Você quer que eu leia para você ou você lê? Eu abri aqui. Tem outra solução no caso dos anfíbios e répteis. É porque ela falou um pouco em cima que os anfíbios e répteis procuram o calor das rodovias, né? Então ela perguntou se essas passagens de fauna seriam mais efetivas mesmo para mamíferos e aves e se teria outra solução, né? No caso dos anfíbios e répteis. No caso de pequenos répteis e anfíbios, é uma fauna muito pequena, é muito difícil você impedir que ela alcance o asfalto, porque quando você tela
a rodovia, a tela, regra geral, ela tem uma malha que esses animais passam. Então, assim, uma das opções, dependendo da situação, sendo crítico ou não, é que, ao se cortar ambientes muito... Isso é uma chuva de ideias, tá, que a gente está tendo. Mas ao se cortar ambientes muito úmidos, onde se reconhece alta taxa de mortalidade por anfíbios, por exemplo, a possibilidade de não só fazer as passagens de fauna subterrâneas, né, mas também isso, quando possível, evidentemente, mas e também utilizar telas de malha mais fina, né, mais estreita, para que esses animais não alcancem o asfalto. Sávio, posso só falar um pouquinho dos Ah, anfíbios? por favor. Boa noite, desculpa. Eu não estava conseguindo entrar, cheguei atrasada. Os anfíbios também tem uma questão das estradas, fora o atropelamento em si, a questão quando chove, né, das substâncias que levam ali para o entorno da estrada, a alteração dos ambientes, a questão de toxicologia, de intoxicações, mesmo atrapalhar o canto e os processos de reprodução, né? Então tem uma disciplina que é ecologia de estradas, que aí leva isso tudo em consideração, né? Não só o impacto direto de uma batida, né, de um veículo, mas todas essas outras partes também, né, de fragmentação de populações, enfim. São muitos impactos, né, que as estradas causam, alguns diretos e outros mais indiretos. Não era só isso. Obrigada. Com relação peraí, deixa eu ver se meu microfone está aberto, tá? Com relação, professora Kátia, à fragmentação de hábitat, a gente bateu muito nisso, mas uma coisa, porque o tema e a sua contribuição é ótima, mas como eu estava focado no atropelamento, os impactos, outros impactos dentro de, muito bem lembrado, da ciência da ecologia de estradas como disciplina, né, inclui, por exemplo, muitas substâncias químicas que são deixadas pelos próprios pneus, pelo próprio derivados de petróleo que ficam depositados na região da rodovia propriamente dita, e as chuvas e as águas carregam, lixiviam, levam todas essas substâncias químicas provenientes das viaturas, né, e levam para as coleções hídricas e fatalmente vai ter algum impacto. Só para explicar, talvez, detalhar um pouco mais isso. A Maria Eduarda falou, eu acho que é muito por conta do especismo que o ser humano se acha superior e com direito a intervir na vida dos outros animais. Eu concordo com você, Maria Eduarda. E também a Natália fala sobre a falta de educação ambiental, né? Que ela mora ali na região dos lagos e ali ela percebe muito distanciamento das pessoas em relação aos animais selvagens, né? Muito provavelmente como se fosse algo não tão importante. Por exemplo, o afeto que você cria com o cão ou com o gato que você possui dentro de casa e a sua convivência e o seu reconhecimento dele como ele faz com que ele se torne realmente importante para você, né? Mas se você dispor do mesmo tempo para observar os outros animais e perceber os esforços que são feitos para os desafios do dia a dia e o quão complexo e linda, vamos dizer assim, a ecologia e a biologia de cada bicho, ele pode passar a ter importância também para outros olhares. Então, eu concordo com a Natália que a educação, ela
auxilia demais nisso, na mudança da postura, né? E a educação não é um negócio que é de cima para baixo, você constrói do micro para o macro, é preciso que se trabalhe, na verdade, assim, a verdadeira sensibilização, ela vai acontecer individualmente, e nesse sentido, os debates, as discussões, a educação como um todo, ela vai potencializar isso, que as pessoas criem um sentimento crítico, e mesmo reconhecer e expandir esse amor para outros animais. Professor, isso entra muito na questão da fauna carismática também, né? Porque se você for comparar a quantidade de animais, né, anfíbios e répteis, que morrem em comparação aos outros, também é muito maior. Quem falou? É a Hannah, desculpa. Oi, Ana. Não, com certeza, olha só. Quantos corações se sensibilizam com uma morte de uma perereca? Para falar a verdade, eu já passei por situações... eu morei na roça uns tempos, sabe? Eu sou um contador de história, eu vou contar uma história rapidinho para vocês. Eu morava numa roça, aí eu morava sozinho, aí um dia apareceu lá uma perereca, ficou lá na parede, foi crescendo, e você vive aí, sabe? Vive aí, tá tudo de boa, tá tudo bem. Mas um dia... Meu pai era vivo, ele foi com uma família de amigos, e eu saí para trabalhar, ele estava na casa, era uma propriedade nossa, né? E aí um rapaz que me ajudava falou, sabe, a senhora saiu enrolada na toalha do banheiro, gritando um horror, e olha, mataram a perereca. Eu fiquei numa tristeza, não sei se mataram, se enxotaram, eu nunca mais... Porque eu não lembro mais, mas, assim, uma pessoa culta, estudada, e viu uma perereca e saiu correndo, sabe? Olha isso, né? E como eu não estava lá para socorrer a perereca, sei lá o que fizeram dela. Ou seja, as pessoas têm até pânico por alguns bichos, né? Igual tem com barata, com isso. Então, assim, uma inocente pererequinha, né, se torna um monstro por uma pessoa. Então, isso eu estou quase me perdendo, porque eu fui contar uma história e fiquei lembrando aqui, mas o que se falou, assim, foi falado agora há pouco, acho que tem um contexto, né? Alguém falou algo sobre a importância de um anfíbio, não foi isso? Professor, posso falar? À vontade. Sou eu, Cristiane. Eu vejo assim, ao longo da minha vida, eu percebi que realmente a educação faz muita diferença. Eu hoje tenho um neto de 8 anos, que mora numa área próxima à Serra da Tiririca, e o mais engraçado é que de tanta gente conversar a vida dele, ele é uma criança muito ligada a mim, e um dia eu cheguei lá na casa dele, ele veio com uma mãozinha assim, a mão assim nas costas, ele, vó, adivinha o que eu achei? Quando ele abriu a mão, era uma pererequinha na mãozinha dele. Ele já está com 5 anos. Aí eu falei, ai, mas que lindo. Aí ele falou assim, mas eu vou devolver para a mãe dela, porque aí está procurando a mãe dela. Aí botou lá na grama e deixou. E esse menino, que hoje está com 8 anos, ele é incapaz de machucar qualquer animal, de machucar qualquer um. Cachorro vadio entra no condomínio dele, ele abraça, fica deitado, abraçado com o cachorro. Ele é desse jeito, ele é dessa natureza. E é uma questão de educação, não é nada fora isso. E o mais engraçado é que a gente vê isso nas outras... Eu vejo isso em outras crianças também, que os pais têm essa afinidade com essa fauna silvestre que penetra por casa dentro, que vive na nossa vida também, né, ao redor da gente. Mas, em relação a atropelamento, professor, já vi gente jogando isso em cima de cachorro. Já resgatei uma cadela que teve que amputar um membro anterior porque o cara simplesmente desviou o caminho dele para atropelar ela. São coisas que a gente não explica direito, né? Sei lá, não dá para explicar essa maldade, esse desejo de fazer mal ao outro e da insignificância da vida do outro, né? A gente sabe que isso existe, isso é muito forte.
Então tem umas coisas assim. Agora, uma outra questão só que eu vou lembrar, para acabar. Eu lembro que há algum tempo atrás, muito tempo, eu li um artigo que falava sobre as ferrovias elevadas, e que algumas áreas úmidas de alguns países, né, falava sobre países desenvolvidos, né? Eles estavam colocando, assim, tinha um projeto de se colocar algumas ferrovias em alguns espaços, justamente para que aquele impacto fosse colocado de um momento e depois não tivesse mais. O momento seria na hora de instalação, né, da base da ferrovia, e que depois disso o próprio, né, a natureza dava conta e essa população silvestre não ia ter tanto impacto. E isso mostrava no estudo que eu li, isso foi em 95, eu acho, e falava justamente isso, que o impacto o resultado tinha sido muito positivo. Mas aí você bate num país que tem uma opção de rodovia, né, há décadas, e que a gente não vê nem se cuidando nas ferrovias, que dirá fazer uma alternativa, né, pensada realmente. É um país muito complicado, né? É. A gente reconhece países que, por exemplo, que já têm estudos mais profundos da reprodução de alguns animais, né? Os próprios anfíbios que foram tratados aqui, ou aves, e que em determinado período a própria polícia ajuda a monitorar aquela área para que os animais não sejam atropelados. De vez em quando você vê vídeos nesse sentido, né? Você vê vídeos também mais recentes, igual esses dias eu estava vendo, que os animais, com a diminuição do tráfego, por exemplo, em algumas rodovias e mesmo áreas urbanas, eles começaram dentro desse período de pandemia, a também se sentir um pouco mais seguros em transitar por locais onde eles não transitavam, né? Isso já existe muito relato dentro desse período que a gente está vivendo, mas o que eu queria ressaltar é isso, que historicamente o atropelamento de fauna não vem fazendo parte do contexto não só acadêmico, mas também do contexto político, né? Porque muitas vezes, se a sociedade não se empodera, se ela não dá valor a essa questão, imagine um político em um determinado momento, há 30 anos atrás, ou há 20 anos que seja, falar em mitigar o atropelamento de fauna, isso, vou hipotetizar aqui, não daria voto, né? Por isso é preciso mobilizar a sociedade sobre a importância dos temas, quanto é importante se trabalhar a ecologia de estradas. O quanto é importante isso, porque o número de animais mortos é absurdo. Quando a gente fala que hoje, para algumas espécies animais, se tornou o atropelamento a maior causa, a maior ameaça para que esses animais sejam extintos, né? Eventualmente extintos, a maior ameaça, por fauna em perigo de extinção, né? Que perde o hábitat pelo desmatamento, ou seja, pela perda do hábitat de forma geral, e ao mesmo tempo é atropelado. Então é bom, assim, a gente estar debatendo aqui, né? Eu penso que esse vídeo que a gente fez, em um dado momento do nosso laboratório, a gente deveria refazê-lo com novas informações, mesmo que seja menor, alguma coisa assim, para estar provocando a discussão, que era muito pouco discutida. E mesmo nas ciências no Brasil, se você for procurar os artigos que falam de atropelamento de fauna, eles são alguma coisa de 20 anos para cá, não passa muito. 1990, vamos colocar assim, é uma data, vamos dizer assim, simpática. No final da década de 80, no início da década de 90, que se começou a falar mais efetivamente de atropelamento de fauna no Brasil, né? Então, é um tema que a própria academia, comparando com outras temáticas,
é muito recente, embora o problema seja histórico. Professor, Oi. em relação à passagem de fauna, tem algum órgão específico que fica responsável ou é alguma iniciativa privada mesmo? Não, então, quem está falando é a Marina? É a Maria Eduarda. Maria Eduarda. Maria Eduarda, com relação à responsabilidade sobre a fauna, nós temos os poderes públicos municipal, estadual, federal, né, no âmbito estadual, o INEA, no âmbito federal, o ICMBio e o IBAMA, né, mas, então, eles têm essa responsabilidade. Do ponto de vista das rodovias, as rodovias governamentais, elas possuem quase nada, muito pouco, quando muito, alguma sinalização, muito poucas medidas. Mas, em se tratando de rodovias pedagiadas, existem, vamos dizer assim, os pré-requisitos para que se permita a uma empresa privada lucrar, utilizar aquela estrada, então passa-se a ser responsabilidade daquela empresa monitorar a fauna, mitigar os impactos, quando se terceiriza. Quando não se terceiriza, deveria ser e é responsabilidade do poder público, né, já que a estrada é pública. Eu percebo assim, né? Uma outra questão de os bichos atropelados, não é referência à pergunta agora não, mas que eu lembrei é a questão do estudo de enfermidades. Então, se pegar no Nordeste, assim, muito estudo de raiva em cachorro do mato, tá ligado ao monitoramento de cachorros do mato atropelados, né? No Pantanal, no Mato Grosso do Sul, eles têm feito trabalhos também com animais atropelados, tamanduás, eles estão conseguindo encontrar algumas coisas interessantes. O problema é que, geralmente, o bicho pode estar já muito atualizado, e aí você não consegue tanta coisa, mas dá para tirar muita informação desses animais atropelados, né? Se consegue fazer um projeto, se consegue recolher essas carcaças, né? Desde ectoparasita, endoparasita, ou mesmo enfermidades mais significativas, né, para o ser humano, como a raiva, o monitoramento, porque muitos animais, às vezes muitos animais não, alguns podem ser atropelados porque eles não estão muito bem, né? Então esse é um outro que tem bastante trabalho que dá para fazer também, com esses animais atropelados, né? Depois que já está feito, claro que a prevenção, a educação, redutor de velocidade, enfim, são melhores que são preventivos, mas também os animais que já foram mortos dá para tirar algumas informações. Sim, eu queria complementar, professora, que assim já aconteceu nas redes sociais, as pessoas que trabalham com ecologia de estradas postarem fotos, né, manuseando os animais, tirando fotografia para sensibilizar com relação à problemática em si, e eu chamar a pessoa no privado e falar assim, ó, não faz isso não, cara, não tira fotografia, quer dizer, numa linguagem mais educada, né, assim, olha, você precisa estar de luva, se você postar uma foto dessa achando que está fazendo algo de bom, você está estimulando as pessoas a tocarem nesses animais atropelados sem se proteger. E aí eu disse para ele exatamente essa questão, que foi muito bem lembrada, a gente ainda não tinha abordado, que muitas doenças que atingem que tem sintomatologia neurológica, nervosa, elas tiram vamos dizer assim, a percepção de espaço dos animais, que passam a perambular e a não perceber exatamente os perigos, né? E esses animais que estão infectados com doenças virais, por exemplo, como a raiva,
a exemplo, né, podemos falar de outras zoonoses, eles são mais susceptíveis, no caso de serem atropelados, do que um animal são. Então, ao se manipular um animal que foi atropelado, é preciso ter muito cuidado, porque você não sabe se ele tinha uma comorbidade, se ele tinha uma doença que antecedente que de alguma maneira potencializou essa fragilidade, vamos dizer assim, essa exposição. Isso, naturalmente, não é a grande maioria, né? A grande maioria dos animais estão ali, por exemplo, o período reprodutivo, os animais vão buscar o macho, a fêmea, tem um território, você vê o território de uma onça, do tamanduá, de um lobo, a estrada fragmenta o hábitat e ele está utilizando o território dele ali e tem que passar de um lado por outro porque ele está transitando no território dele. Mas é muito importante todos os cuidados de biossegurança ao se manusear um animal atropelado na estrada. E frequentemente, a gente não vê isso, né? E deveria ver com mais... Então, assim, a gente faz o nosso papel, assim, eu mesmo, como eu disse, eu tenho procurado sinalizar para as pessoas que estão postando e trabalhos com ecologia de estrada que é preciso dar o exemplo, né? Que é preciso você manusear, muitas vezes, utilizar a máscara, usar a luva, utilizar todos os parâmetros de biossegurança, porque você não sabe o que aquele bicho tem, né? E fora isso, sabe, tem a questão também das licenças, né? Você não pode catar sei lá, botar um animal atropelado no teu carro e sair levando para algum lugar. Tem que ter licença, né? Sim. Porque se você parar de uma coisa, tá sendo ilegal. Então, não pode esquecer que também tem que ter a permissão para fazer isso. Né? Exatamente. As leis ambientais são claras. Você transportar um animal selvagem, ele precisa ter uma licença de transporte. Então, vivo ou morto, né? Ou parte dele, você precisa de uma licença de transporte. Por isso, embora não haja, vamos dizer assim, o ideal de eficiência do ponto de vista dos serviços oferecidos, serviço público, tudo, mas se você está andando numa rodovia ideal, né, vamos supor, uma rodovia terceirizada que tenha esse tipo de serviço, comunicar aos técnicos competentes sobre um determinado problema que está acontecendo, e é a condição mais, vamos dizer assim, mais sensata. Professor, eu tenho uma pergunta. Oi, Você consegue me ouvir? Consigo. Oi. No caso, tipo, se a gente estiver numa rodovia e encontrar um animal ainda vivo, mas que sofreu atropelamento, qual seria o órgão ideal para ligar? Porque já que não pode pegar para levar para algum lugar, porque não tem licença. Geralmente é a polícia rodoviária, né? Que essa estrada for estadual ou essa estrada for federal, porque aí eles fazem um contato, fazem eles são os responsáveis pela rodovia. Então, eu sugiro aqueles que fiscalizam a estrada. Ah, sim, obrigada. De nada. Bom, pessoal, acho que foi legal, né? Alguém tem mais alguma questão a pontuar? Professor, oi, é a Hanna de novo. Eu queria fazer uma observação sobre essa passagem de fauna, que eu já vi, acho que na estrada de Guapimirim, uma passagem de fauna que era tipo umas redinhas unindo as árvores. Eu achei muito legal. E isso me fez pensar um pouco, porque na sua apresentação tinha uma charge de uma criancinha falando que prevenir, né, o atropelamento de fauna não ia ser muito bom. Aí o adulto pergunta do custo. E assim, tipo, essas redinhas não são muito custosas, sabe? Você não precisa necessariamente fazer uma ponte ou enfim, tem outras formas que são bem menos custosas e que não dariam tanto trabalho.
Sim, sim. E, inclusive, eu joguei lá no chat alguns endereços. Um deles mostra várias alternativas. Por exemplo, cortar os toquinhos de eucalipto, juntar, fazer escadinha. Existem passagens rústicas que são muito baratas, muito em conta, nada assim gigantesco, mas que dependendo da condição da paisagem, da condição a ser mitigada ali, é super eficiente, né, para muitos animais. São passagens muito rústicas. Muito bem lembrado, não necessariamente elas são custosas, elas podem ser elaboradas com material de baixíssimo custo. Então tá maneiro. Pessoal, eu tô me sentindo assim, feliz de ver vocês participando e, mais uma vez, o nosso GEAS, ele conclui um encontro em que todos estão presentes aí e estou muito feliz. Eu vou abrir a palavra se alguém quiser fazer algum comentário para a gente finalizar. Não necessariamente a gente precisa ir até 8h30, mas eu, de antemão, digo que agradeço vocês aí todo o interesse e dizer também que, assim, esse projeto que a gente fez com a Aline Moreno e tudo, a gente acabou não tendo muita perna para continuar tocando, mas tanto da parte dela quanto da minha, existe uma disposição de estar sempre fazendo algo nesse sentido, né? Então, ele está hoje um pouco latente, mas não necessariamente ele deixou de existir, né? Ele só não está ativo, vamos dizer assim. Não só nas plataformas do SIGPROS, como também nas atividades diárias, assim, mas a gente tem um grupo de WhatsApp que a Aline capitania, e tem a ver com... E de vez em quando ela está junto conosco, assim, propondo alguma atividade, tá bom? Então, a gente pode... inclusive, se houver interesse, mais para frente, em algum momento. Hoje mesmo eu convidei ela para estar aqui, sabe, conosco, porque ela trabalha na prefeitura de Niterói e é uma ex-aluna nossa, veterinária, foi minha orientada, e a gente faz muita coisa junto, né? Então, quem se interessar no tema e tudo, a gente pode até voltar a debater a questão do atropelamento e um pouco mais adiante até convidá-la para estar conosco. Né? Porque as ações que na verdade ela acaba sendo uma representante nossa dentro da prefeitura de Niterói, né? E é onde a nossa universidade está centralizada. Pessoal, eu vou me despedir, então, de vocês. Está todo mundo já se manifestou? Está tudo bem? Vamos encerrar? Sim, professor, eu acho que a palestra foi muito boa. É um tema muito triste, né? E as imagens são um pouco difíceis, um pouco pesadas, mas é necessário a gente conhecer e divulgar mais o que acontece. Mas Sim. a palestra. Sim, Giovana, eu até preparei o coração de vocês no início, né? E eu disse, olha, gente, a palestra, ela é importante, mas ela não só sensibiliza, mas ela tem um lado triste. Eu vi aqui pelo site mesmo, né, que muitos perceberam isso, essa tragicidade do problema, né? Mas fico feliz de vocês estarem juntos, todos nós, assim, mantendo vivo o nosso GEAS e discutindo temas tão relevantes. Eu estou vendo a Cristiane ali agradecendo, eu também agradeço, viu? Agradeço a todos vocês e aguardo vocês na próxima terça-feira, tá bom? Até terça, professor. Obrigada.
Obrigado vocês também. Uma boa noite para todos. Obrigada, E boa noite. até a próxima. Tchau, professora Kátia. Tchau, professor. Felipe. Boa noite, Tchau, gente. Brenda. Eduardo. Obrigada, boa noite, professor. Giovana, todos vocês. Um Boa abraço. noite. Boa noite. Tchau.